Hum. Ali, ó, na tabelinha da esquerda, 1960. Na área urbana, tinha 995.171 habitantes. Na área rural, 1.683.000 habitantes. Então, vocês vão pegar, fazer uma barra, aqui, ó, 1960, até 900 mil, mais ou menos. E na área rural, 1.600.000, mais ou menos, tá? Vocês vão fazer essa barra de acordo aqui com o tamanho, tá? Tem as numerações da quantidade de população aqui na tabela. Vocês conseguiram entender como que eu vou fazer? Sim. É igual aquela da cabeça de gado lá que a gente fez anteriormente, do CA. Tá? Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem, aí depois vocês me mostram aqui, pode ser? Uhum. Mas como que vai fazer a urbana? Só tem de 1 milhão até 13 milhões. Não tem problema. Então, aqui, ó, tá vendo esse risquinho abaixo do 1 milhão? Provavelmente ali deve ser 900 mil. Bota ali pertinho, um pouco antes do 1 milhão, entendeu? Um pouco antes. Tá, pronto. Cadê a borracha? Aí quem terminar primeiro fala assim, acabei. Cadê a Maria Clara, hein? E a Gabriele? E a Gabriele também. A Gabriele quase não participou. E a Verdade, Ela já falou comigo, ela disse que não vai poder entrar hoje. Por quê? Porque ela estava resolvendo umas coisas pessoais. Acho que a Gabriele nem adianta, porque ela gosta de não participar dos vídeos. Ela fala que a internet dela tá ruim, o celular tá descarregado. Ontem, o professor de educação física perguntou: cadê você, Gabriele? Ela falou: já tô entrando. Já tô entrando quando? Não entrou na aula. Não. Tá gravando, hein, gente? Ué. Corta essa parte depois. Eu não edito os vídeos, eu só pego e boto lá no YouTube. Então aquele... Não vou falar nada. Não, aqui... No começo, eu ficava editando, só que demorava uma tarde inteira para carregar o vídeo. Demorava muito. Aí eu falei, não, melhor assim, bota tudo. Mas é só cortar uma parte, professora. Então, a gente corta. Aí você bota assim, salvar. Aí fica lá, tarde inteira salvando. Ué, é só não olhar pro computador. Então, porque a internet é ruim, professor. Não é, o programa demora muito. Vocês fizeram já? Você usa qual? É um programa aqui do computador mesmo, editor simples. Nem uso mais, né? Porque agora eu só pego o vídeo e boto lá no YouTube. Eita, na escola tem... Mas não importa, é irrelevante. Ela tem que aceitar a verdade. A gente não pode ser falso, a gente tem que falar a verdade. Verdade. Então, Gabriela, isso daí é um recado para você não se atrase para as aulas e não muito. Nossa, mãe, qual que é o nome do canal da escola? Isso, a gente posta lá no Google Classroom. Você não olhou nenhum, né? Eu olhei um só.
Mas é mais para os O alunos pessoal que que faltou às faltaram. E aulas. se você tiver alguma dúvida, né, em relação ao conteúdo, aí você pode voltar lá e assistir. O Rafa travou. Gente, vocês falta muito ainda? Falta Vixe, 3. professora, eu não comecei nem o segundo direito. Não precisa fazer muito caprichado, assim, só faz uma barra do tamanho, um retângulo. Eu tô fazendo isso, só que eu tô tentando fazer direitinho. Tipo, reto. Eu não vou pintar, eu só coloquei Não um precisa, negócio é só para de demonstrar lápis. mesmo o tamanho das barras, para a gente ter uma noção do quanto que aumentou. Para 2010, a área rural diminuiu um pouco, hein? Poxa. Nossa aula vai até 3 horas, né? Faz tanto tempo que a gente não tem aula que até esqueci. Bem que podia continuar assim, né, professora? Sem Meia aula, hora. bem que podia ser assim, professora. Sem aula, descanso, dormir. Vai ter 20 minutinhos aí para você descansar. Que é quase nada, né, professora? Que o tempo tá passando voado. É só para você dar uma esticada no corpo, tomar uma água, ir ao banheiro, tomar um ar lá fora. Ô, professora, pra você saber, eu levo praticamente uns 10 minutos só pra tomar café. Tem que ser mais Eu demoro ágil, muito. mais rápido. Não, eu prefiro salad. É que assim, meu colo não tá acostumado a ser rápido, então eu sou meio leve. Entendi. Quem tá acostumado a ser rápido é minha avó. Morreu. É. Acabando. Tô em 1991. Eu tô em 2010. Eita, o Enzo foi mais rápido hoje. Ah, porque eu comecei antes da senhora falar, então eu tô ficando adiantado. Ai, minha mão tá doendo. Ah, professor, e agora? Acabei. Deixa eu ver, mostra aí. Gastei a maior parte da ponta. Não sei se vai dar pra ver, tá escuro. Né? Ó, Ah, tá bem escuro, né? deixa eu pegar uma luz. Quem mostrar, fala alguma coisa para parecer maior aqui. Tá. Ah, apareceu. Muito bom. Isso aí, gente. Fala alguma coisa, Enzo. Enzo, fala seu nome completo e mostra a atividade. Quê? É porque eu coloquei naquele modo que quem falar, a janela fica maior. Aí eu consigo enxergar melhor. Então você tem que mostrar e falar alguma coisa.
Bom, Mas comigo também é assim. é que na verdade eu deixo sempre os mesmos tamanhos, entendeu? Aí eu só aumentei agora para conseguir enxergar o de vocês. Uhum. Bom, vou fazendo as outras enquanto isso. Houve crescimento da população rural em algum período? Ou foi Sim, só eu urbano? acho que sim. A barra da população rural foi aumentando em algum período? Entre que anos que Não. aumentou? O quê? 1960 e 70. O que Sim, aconteceu? Você falou? Enzo. O Ó, quê? a questão número 1. Houve crescimento da população rural em algum período? Sim. Sim. Primeiro, teve 2 períodos em que houve o crescimento. O primeiro foi entre 60 e 70, e o segundo período foi entre 2000 e 2010. Conseguiram identificar? Sim. Então, aí vocês vão colocar isso na primeira questão, tá? Dá Sim, pra escrever? sim, sim. Entre 60 e Pera, 70. professora, ainda tô Professora, não tem espaço para escrever. Escreve pequenininho embaixo da questão. Ou, não sei, aqui em cima, em algum local aqui do lado. Entre 60 e 70. E também entre 2000 e 2010. Ai, eu odeio essa cadeira, mano. Eu preciso de uma cadeira nova. A segunda 70. questão, entre 60 e 70, e depois entre 2000 e 2010. Miguel, você terminou? Mostra aí pra gente, deixa eu ver. Eu até pintou. Isso, muito bem. Terminei. Aqui, ó. Dá pra ver? Peraí, que travou. Aí, deu. Um pouquinho mais para trás. Aí, isso. Então, a resposta da primeira questão é sim, entre 60 e 70 e entre 2000 e 2010. Tá? Que foi onde aconteceu o crescimento da população rural. Tá? 2. Houve redução da população urbana em algum período? E aí? Não. Sim ou não? Não. Então, não teve, tá? Não teve redução da população urbana. Sempre cresceu, tá? Houve sempre crescimento. 3. E se um dia as pessoas quiserem ir mais para rural? Aí elas vão, não tem. Aí Eu não acharia uma boa ideia. esses dados vão mudar, né? 3. Não aceitaria ir para a área rural, não. Eu queria ter uma chácara, um rancho, um sítio, nem que seja só para ir passar final de semana, igual o Miguel faz. Né, Não, Miguel? para passar o fim de semana até vai, mas tipo. Acho que na próxima semana eu vou ficar a semana toda lá. Olha aí, que delícia. Não é bom, é Vai colocar a tranquilo. internet. Você não vai assistir aula? Não, por isso que eu ia colocar a internet para eu assistir a aula. Vai colocar. Eu queria ter. Deve ser muito bom. 3. Cria um título adequado para o gráfico e registre-o. Alguém quer falar um nome para esse gráfico? Oi?
Mas depois, então, vocês criem e escrevam, tá? Aí manda foto lá no grupo para eu ver. Não Cria um pode time escrever no privado? sobre esse crescimento ou não da população aí, tá bom? Vai ter que colocar na tabela ou embaixo da 3? Põe aqui em cima, tá? Do gráfico. Professora, não tem vou colocar áreas urbanas e rurais, só isso. Não tem dúvida nenhuma. Gente, então, ó, na próxima página da apostila, tá falando ali de rede e hierarquia urbana, tá? A gente vai entender como é que uma área urbana, ela é dividida, né? Que tem lá as grandes cidades, as menores, o interior, as capitais, né? E aí a gente vai diferenciar cada uma delas, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui de novo da apostila. Aí, que aí todo mundo só acompanha por aqui, tá? Então, aqui está falando que a palavra rede, ela pode ser utilizada em diferentes contextos. Um deles, né, no nosso caso aqui, ele é muito usado atualmente para se referir a redes sociais. Na Tá? internet. Essas se conectam e integram as pessoas, aproximando-as virtualmente. Olha só que adequado ao momento em que a gente está, né? Esse programa que a gente usa aqui, o Zoom, ele é uma rede social, né? Ele aproxima as pessoas para conversar, né? Pessoas que estão longe. A gente consegue ter aula por aqui, certo? Professora, como que cria uma reunião no Zoom? Então, tem que ter o programa baixado no computador. E aí, quando você abre ele, faz o login, tudo, tem lá, iniciar uma nova reunião. É facinho. Eu acabei de criar uma rede social. Não é do E? Não deu pra ver. de fanfic. tá. Gente, fanfic? Então, como eu estava falando, De fanfics. Não não entendi. muito diferente das redes sociais, a rede urbana, ela é a ligação formada pelas cidades que se relacionam e criam vínculos umas com as outras, né? Interligadas por meio de vias de transporte e comunicação, né? Então, uma cidade que tem contato com a outra a partir de estradas ou por meio de comunicação de internet, telefone, qualquer coisa que tenha comunicação, tá? Isso também é uma rede, chamada rede urbana, quando há essa interligação, esse vínculo entre as cidades, tá? Então, por conta dessas características particulares, as cidades, né, que acabam centralizando determinados serviços, né, e tendo, eles acabam tendo uma maior influência sobre as demais, né? Tem algumas cidades que acabam sendo as principais, que acabam lançando outras coisas para as cidades ao redor, né, no entorno delas. Então, de acordo com essa relação, a gente pode classificar as cidades, né, que compõem essa rede urbana numa hierarquia, né, com diferentes categorias. O que é hierarquia? Tem diferentes patamares, tá? Então, para facilitar, a gente utiliza 3 principais, tá? Hierarquias, né, categorias diferentes. Da mais Já vai dar quase, já vai quase dar horário. já está acabando essa primeira parte. Então, da cidade mais influente para menos influente, nós temos as seguintes categorias. Metrópoles, que são as maiores, as mais, né, influentes. Aí depois vem as capitais regionais. E depois, em terceiro lugar, os centros subregionais. Então, a gente vai ver cada uma dessas categorias, né, separadamente para entender qual que é a função de cada uma e como que elas estão interligadas em uma rede urbana, né? O que a metrópole faz com as capitais regionais e faz com os centros subregionais, tá? E o primeiro delas é a metrópole. Bom, então, cada uma dessas categorias apresenta uma característica, né, que é relacionada principalmente à importância socioeconômica. O que é isso? Relacionada aí à sociedade, à economia que gera em torno dessas cidades, tá?
Então, o primeiro desses 3 categorias, né, dessa hierarquia, vem a metrópole. As metrópoles, elas são as principais cidades, né, de um determinado local, um país, uma região. A metrópole aqui do Brasil, mais conhecida assim na região do nosso país mesmo, é São Paulo. Alguém aqui já foi para São Paulo, capital? Não. Não? Gente, São Paulo, eu não sei nem descrever. Quando eu vou para lá e eu volto para cá, Campo Grande parece cidadezinha do interior. De tanto que aquela cidade é uma imensidão de tamanho, de estrutura, de prédios, carro para todo lado, pessoa para todo lado. Lá você entra no metrô, é lotado de gente, é um negócio assim surreal. Quando eu volto para Campo Grande, eu acho aqui a cidade mais tranquila e quieta e vazia do mundo, para vocês verem. Então, as metrópoles, como São Paulo, então são cidades, é uma das principais cidades do país, tá? Apesar de não ser a capital do país, né? Mas é uma metrópole do país. Então, por conta aí dessa grande diversidade de atividades econômicas que essas metrópoles apresentam, né? Elas exercem muita influência sobre as outras cidades que estão ao redor dela, né? Das cidades mais do interior. Funcionando, então, como um polo econômico, né? Que concentram centros decisórios. É lá na metrópole que acontecem as decisões das coisas que vão acontecer ao redor dela. É da onde vem, onde gira, né? A maior economia daquela região. Então, é o principal ponto de um local, né? De um país, né? Uma metrópole. Existem diferentes níveis de metrópoles, tá? No Brasil, temos a grande metrópole nacional, né? Que é São Paulo, a capital do estado de São Paulo. As metrópoles nacionais como Rio de Janeiro, Brasília e demais metrópoles como Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Essas cidades são consideradas metrópoles, tá? Mas a maior delas, a principal, né, a grande metrópole nacional do Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Brasília também, porque é uma capital do país, tá? E esses outros que eu citei também são considerados metrópoles pela sua grande imensidão, né? Gera muita economia, certo? E influenciam aí as cidades ao redor. A Fernanda saiu? Acho que sim. Aí ela entrou de novo. Cadê? Não apareceu aqui ainda. Bom, continuando então. Nos arredores dessas metrópoles, né, em torno delas, é comum acontecer o fenômeno de conurbação, né? Que é quando uma cidade emenda na outra. Lembra que eu falei de São Paulo, que quando você viaja, você nem percebe que saiu de uma cidade para outra? Lá você é como se fossem bairros muito próximos, tá? Então, nas metrópoles é onde acontece muito esse fenômeno de conurbação, tá? É a interligação ali entre duas cidades, tá? Formando ali uma malha urbana, tá? Se juntam aí para formar esse fenômeno que é a conurbação. Fernanda, tá tudo bem aí? Você caiu a internet? O que aconteceu? Minha internet caiu, vocês estavam tudo travado. Ah, tá. Não, a gente estava falando sobre... E ainda tá travando um pouco. Ah, deve ser a internet mesmo, então. Tá. Então, para finalizar a parte de metrópoles, gente. A metrópole de São Paulo, ela é classificada, né, por algumas pessoas, alguns estudiosos, como uma mega cidade, tá? Por ter mais de 10 milhões de habitantes. Se eu não me engano, tem 12 ou 13 milhões de habitantes em São Paulo. Gente, imagina que Campo Grande não tem nem 1 milhão. Agora, imagina uma cidade que tem 12 milhões de pessoas vivendo. Imagina o tamanho, a imensidão que é. Então,
ela é conhecida como uma megacidade, tem mais de 10 milhões de habitantes e é uma cidade global, tá? Ainda que com menor influência do que outras, como Nova York e Londres, tá? As cidades globais concentram sedes de bancos ou empresas que atuam em diversos países, exercendo influência em escala internacional. Então, existem coisas em São Paulo que influenciam outros países também, tá? Não apenas ali as cidades do interior ao redor dela, mas também fora do país, tá? Então, São Paulo, ela é uma megacidade e é uma metrópole imensa, tá? Como eu falei, Rio de Por que Janeiro... é chamado de metrópole? Oi? Por que é chamado de metrópole? É que você perdeu essa parte, né? Metrópole, ela é uma principal cidade de uma região, de um país, tá? É ali que gira a economia. Então, Campo Grande é uma metrópole? Não, uma metrópole. 10 minutos. Campo Grande parece mais interior do que uma capital, né? Uma metrópole é a principal cidade que ela influencia as outras ao redor dela e internacionalmente também pode ser, tá? Ela a economia gira em torno dela, é ali que acontecem decisões que vão influenciar outras cidades, tá? E até outros países, inclusive, tá? Um exemplo de uma metrópole aqui no Brasil é a megacidade São Paulo, tá? Capital de São Paulo mesmo. Lá é a maior cidade do país, com mais de 10 milhões de habitantes, certo? E ainda é conhecida como uma cidade global, porque coisas que acontecem nela podem influenciar fora do Brasil, tá? Então, metrópole aí é o nível mais elevado das categorias das cidades de um país, tá? Nela que acontecem coisas que vão definir o que vai acontecer nas cidades ao redor, tá? Economicamente falando, e onde acontecem as principais decisões de uma região, tá? Belém, lá no Pará, é uma metrópole, tá? Manaus, no Amazonas, para vocês terem noção, porque às vezes a gente fala Amazonas, você só imagina a floresta amazônica, imagina lá os animais, as plantas, os rios, mas na verdade Manaus, que é a capital do Amazonas, é considerada uma metrópole, tá? Então, a maior metrópole do Brasil é São Paulo, tá? Campo Grande está longe de ser uma metrópole, tá, gente? Nossa cidade parece mais uma cidadezinha do interior, que por acaso... Tá? Mas não deixa de ser boa, né? Ela é uma cidade boa. Bom, então, vamos falar rapidamente aqui das capitais, que só esse textinho que tem aqui, tá? Apesar de estarem, então, na área de influência das metrópoles, as cidades consideradas capitais regionais apresentam possibilidades de assumir certa influência em escala regional, né? Considerando alguns serviços como de saúde ou shopping center. Então, por ser uma capital, ela tem influência, sim, tá? Só que ela sofre influência lá da metrópole. Então, as metrópoles vão meio que controlar as capitais, que também tem certa influência, tá? Sobre a região onde ela está. É um pouco mais elevada do que as regiões, as cidadezinhas do interior. Então, lá nas capitais vão ter hospitais grandes, shoppings, coisas mais evoluídas, digamos assim, do que nas cidades do interior, né? E aí essas capitais vão influenciar as cidades ao redor também. Então, capital não preciso nem dizer o que é, né? Campo Grande é uma capital do Mato Grosso do Sul, Florianópolis de Santa Catarina, Porto Velho de Rondônia, Salvador da Bahia e assim sucessivamente, tá? Cada unidade da federação tem a sua capital, que também é chamada de centro regional, tá? E, por último, os centros subregionais. O que é isso? Apresentam uma área de influência menor do que das categorias superiores, né? As metrópoles e as capitais. Como se fosse o interior de um estado, tá, gente? Tem uma pequena centralização de atividades econômicas em seu entorno.
tá? Por exemplo, aqui no nosso estado, Dourados, Corumbá, tá? Outras cidades aí do nosso estado que não é a Campo Grande, a capital, tá bom? E aqui na imagem é a Foz do Iguaçu, que fica lá no Paraná. Rafael, quer perguntar alguma coisa? Não? É que apareceu a mãozinha ali do... Levantou. É que eu percebi que era aquilo. Ah, tá. É que aparece uma mãozinha assim, como se você quisesse perguntar alguma coisa. Não é mais uma palma? Não parece mais uma palma? Hã? Não parece palmas? Não entendi. Pausa? Palmas. Ah, sim. Então, para finalizar essa aula... Palmas, de bater palmas, assim. Entendi, parece. Para finalizar, então, aqui tem um mapa de metrópoles e capitais regionais de 2007. Então, os vermelhinhos nesse mapa representam capital, tá? Todas as capitais regionais. Não apenas capitais, tá? Por exemplo, aqui no MS está sinalizado Campo Grande e Dourados, mas são capitais regionais, tá? Que são cidades com maior influência no estado, tá bom? O rosa são metrópoles. Olha como tem poucas metrópoles aqui no país, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metrópoles são no Brasil, que é imenso. E a grande metrópole nacional, que só tem um, e é aqui em São Paulo, tá? E aqui tem uns nomes de algumas cidades que eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Então, finalizamos por aqui, tá, gente? Na próxima aula de geografia, a gente vai ver sobre os problemas sociais e ambientais urbanos, tá? Desemprego, favela, poluição e outras coisinhas a mais. Ok? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Certo? Então, eu vou encerrar aqui. 3h20 eu mando o link da aula de ciências, tá bom? Sim. Tchau para vocês. Tá. Falou. Tchau. Não.